Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar Ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou.
Olá, boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Então, eu sou Ana Lúcia, sou uma filha amada do Senhor e minhas áreas de recuperação nesse momento são a procrastinação e a ansiedade. Eu faço parte do Celebrando a Recuperação, que é um programa centrado em Cristo, baseado em como a Bíblia aborda as nossas feridas, limitações, pecados e hábitos que são nocivos para a nossa vida. Ao trabalhar e aplicar os princípios bíblicos propostos pelo Celebrando a Recuperação, nós crescemos espiritualmente e pessoalmente. E como todos nós pecamos, já fomos feridos em algum momento, já ferimos alguém, nós entendemos que todos nós precisamos de recuperação, né? E às vezes a gente não sabe bem por onde começar. Mas nessa noite eu gostaria de te convidar a começar junto comigo, né? Gostaria que vocês me acompanhassem na oração da serenidade, que é algo que a gente utiliza bastante nos nossos encontros do Celebrando a Recuperação e certamente fez e faz a diferença na minha vida, acredito que na vida de outras pessoas que participam ou já participaram, né? Então eu queria muito que nesse momento vocês pudessem junto comigo aqui. Só um instante, eu vou até colocar aqui para que a gente possa fazer juntos, né? Acompanharmos juntos essa oração. Vamos lá. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para discernir uma coisa da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz hoje nessa vida, mas serei supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. E essa é a nossa esperança, né? Nós precisamos ter essa serenidade e a esperança de que tudo vai dar certo, mas para isso a gente precisa se entregar à vontade do nosso Pai. Então, que essa seja a sua vontade, que você tenha essa esperança de ser de fato muito feliz ao lado dele na eternidade. É isso que a gente deseja, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente almeja, mais que tudo para as nossas vidas. E nessa noite a gente segue aí falando um pouco mais sobre esperança, sobre cuidar de si, sobre amor, sobre cuidado. E eu gostaria de orar pela pessoa que vai falar para a gente hoje, a pastora Késia. A pastora Késia, ela faz parte da Igreja Batista em Copaleme, e ela é a pastora dessa igreja, e nós convidamos ela, né, para falar um pouquinho para a gente nessa noite, e eu espero que você possa abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem a falar a partir da nossa pastora Késia, a partir da pastora Késia, uma grande amiga, madrinha de casamento, muito querida. Então, que Deus possa te abençoar, minha amiga. Vamos orar. Querido e bondoso Paizinho do céu, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos em oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos abençoado, Pai, tem cuidado de nós nesse tempo tão difícil em que vivemos, Deus. Mas temos muito que te louvar, temos muito que te agradecer por toda a proteção, pelo seu carinho e cuidado conosco, Pai, nesse tempo. Senhor, nós te pedimos nesse momento em especial pela vida da pastora Késia, que vai falar para a gente nessa noite, e te pedimos, Pai, que a mensagem dela venha tocar os corações de todos aqueles que venham a ouvir essas palavras nessa noite ou em qualquer outro momento, Pai, do dia.
Em nome do teu Filho amado Jesus, nós entregamos, Pai, essa noite em tuas mãos, entregamos a mensagem dessa noite e a todos que estão ouvindo. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Seja muito bem-vinda, pastora Késia, a palavra está contigo. E a quem está nesse momento conosco, que nós possamos estar com nossos corações abertos, sensíveis a ouvir o que Deus quer falar. Olá, amados da família IBA, queridos irmãos do Celebrando a Recuperação, pastor Flávio, Ana, equipe, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que esta graça, que esta paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador. Amém? Como é bom estar aqui com vocês. Como é bom matar a saudade. Mesmo que dessa forma, né? Mas nós somos gratos ao Senhor. Porque em tempos de adversidade, desta forma, o Senhor tem nos possibilitado estarmos juntos. Muito obrigada pelo convite. Quero trazer aqui da palavra de Deus para o teu coração, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. E o meu desejo é que eu possa transmitir com fidelidade. Isso porventura na minha capacidade, que certamente a tenho, eu falhar, que o Espírito do Senhor possa completar a sua palavra, aquilo que Ele quer falar ao teu coração. Amém? Quero te perguntar, como você está nesse tempo? Como está o teu ânimo? Como está a tua esperança? Como está a tua fé? É verdade que temos por lutas passadas. E como diz o hino do cantor cristão e do HCC, Vitória nas Lutas, elas são temíveis, são cruéis. Mas o Senhor tem nos livrado. Força e poder Ele tem nos dado. Ele tem nos sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Como está o teu coração, como está a tua fé, o teu ânimo, a tua esperança. Quero compartilhar com você Miqueias capítulo 7, versículo 7. Miqueias capítulo 7, versículo 7. E eu quero ler em versões diferentes, porque esse texto já falou ao meu coração. Ele tem falado ao meu coração por cerca de 2 anos. Ele impactou a minha vida e sempre eu volto para esse texto em momentos de desânimo, em momentos de dúvidas, de incerteza. Eu volto e no exemplo do profeta Miqueias, eu me encorajo. A minha esperança renasce. Na verdade, ela está lá. Ela só precisa ser aquecida. Quero te convidar então a ler em algumas versões. Miqueias 7, versículo 7. Na NVI diz assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Na NVT, nova versão transformadora, diz assim: quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Na versão nova tradução na linguagem de hoje, eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Na King James atualizada, diz assim: contudo, quanto a mim, depositarei a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Deus ouvirá
a minha oração. E por último, e eu quero ficar com essa tradução para juntos analisarmos esse texto, e eu sei que o Senhor quer falar conosco. Na Almeida Corrigida Fiel, na Atualizada Corrigida Fiel, diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Como está a tua esperança, querido irmão, querida irmã, neste tempo de grandes adversidades, neste tempo de crise? O texto que nós acabamos de ler, ele traz aqui uma decisão do profeta Miqueias diante de grandes adversidades, em um contexto de tamanha crise que o povo de Israel passava. Um contexto onde, se você deixar sua Bíblia aberta e fizer uma leitura panorâmica aí do capítulo 7, você vai ver no versículo 2 que não havia mais pessoas retas. Miqueias aqui está profetizando a Judá e a Israel, embora ele fosse o profeta do reino de Judá. E não havia mais pessoas retas. Eles aplicavam-se em fazer o mal. Verso 3. Os juízes aceitavam suborno. A melhor pessoa era como um espinheiro, diz o texto no verso 4. Não se podia confiar em amigos. Verso 5. Havia contendas entre as famílias. Verso 6. Esses são os acontecimentos relatados aqui nesse capítulo 7. E se nós fôssemos avançar, nós ainda iríamos ver que havia falsos profetas, feitiçaria, idolatria, cultos desagradáveis a Deus. Ou seja, o contexto era de grande caos, de profunda crise em Israel, no reino de Judá e de Israel. Não diferente dos dias de hoje, que temos visto falsos profetas, falsas verdades. Na verdade, não são verdades, né? Uma humanidade, reinos, países divididos, políticos corruptos, fome, opressão. Nesse tempo, também Miqueias vai combater a opressão, os mais ricos, os mais pobres. E não é muito diferente nos dias de hoje. Grandes crises. E nesse tempo, temos somado a tudo isso que temos vivido, a pandemia, doença, morte, luto, incertezas, medo, insegurança. Mas o profeta, ele traz a palavra de Deus para o seu povo, uma palavra de juízo, de correção, de disciplina. Mas ele, em meio a tudo isso, ele declara: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu quero analisar esse verso 7 com vocês em 3 atos. Em 3 atos. Primeiro ato, a decisão do profeta. Olhar para o Senhor. O segundo ato, a ação do profeta. Esperar no Senhor. Terceiro ato, convicção. O Senhor me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Nesse primeiro ato, há uma decisão do profeta de olhar para o Senhor.
em uma nação que estava voltada somente para si, para o seu prazer, para o seu próprio umbigo, nem pensando em buscar a direção de Deus para as crises que enfrentavam. O profeta decide ter um foco. O seu foco era o Senhor, olhar para o Senhor. Ele decide se manter focado em Deus. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Queridos do meu coração, por vezes, e nesse tempo, temos sido tentados a isto, quando a crise aparece, quando o caos se instaura, por vezes tiramos o foco de Deus e olhamos para todos os lados procurando uma saída, procurando um escape, procurando salvação. Mas eu quero te dizer, e você já sabe disso, quero aqui juntos relembrarmos que quando tiramos o foco de Deus, quando tiramos o nosso olhar de Deus, quando olhamos para todos os lados e buscamos alternativas de saída, senão o Senhor, a crise torna-se mais difícil, mais pesada. E certamente não encontraremos saída. Quero te dizer que um momento de crise é um momento de decisão. Foi isso que o profeta fez. O profeta decidiu olhar para o Senhor. Nós também, neste tempo, precisamos decidir olhar para o Senhor. A palavra crise, se nós formos ver etimologicamente, ela vem do latim, que deu origem ao português, e por sua vez tem a sua gênese no grego, crises, e ela, na cultura grega antiga, ela trazia um sentido de momento de decisão. Os médicos a utilizavam na cultura grega antiga, quando um doente, um paciente, estava em crise no seu corpo, havia um desequilíbrio. Então era um momento de decisão, um momento que era decisivo para a vida ou para a morte. Esse é o sentido. Quando há um desequilíbrio, crise traz um desequilíbrio, mas a crise nos remete a um momento de decisão. Por exemplo, o rei Josafá, quando recebe a notícia de que povos se levantaram e se uniram e que estava vindo contra o povo de Israel, ele olha e ele diz: Senhor, não há força em nós contra esses que vêm, mas os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá decidiu não olhar para aquele grande exército poderoso, exércitos, na verdade, que se uniram, mas ele decide olhar para o Senhor, e ele busca o Senhor, e ele leva o seu povo a buscar o Senhor, e o Senhor toma para si essa batalha, e ele diz: fiquem quietos, aquietai-vos, porque essa peleja não é vossa, mas é minha. E o Senhor desbaratou todo aquele exército e deu livramento ao povo. Ele diz: vede hoje o grande livramento que eu darei. Queridos, é tempo de focarmos em Deus, porque nele está a nossa esperança. E aí pensemos no segundo ato, quando ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Em tempos como esse, de crise, de dor, de sofrimento, de lamento, de confusão, de opressão, de corrupção, de apostasia, nós decidimos olhar para o Senhor e esperar no Senhor, o Deus da nossa salvação. E quando eu digo nós decidimos, porque Miqueias para nós é exemplo da ação, da atitude
que nós devemos tomar. E eu quero pensar aqui com você sobre esperar. Esperar origina-se no latim esperare, com o sentido de aguardar. E o radical desse termo também dá origem à palavra esperança e também esperançar. Em uma perspectiva geral, a definição mais simples que podemos encontrar para a esperança é o ato de esperar o que se deseja ou o estado em que se crê que aquilo que se deseja ou se pretende é possível, seja a partir de um fundamento lógico ou com base na fé. Quem tem esperança considera que pode conseguir algo ou alcançar um determinado fim. A segunda atitude de Miqueias nos ensina que é absolutamente dependente da primeira. Quando olhamos para o Senhor, vamos assim esperar no Senhor. Quando mantemos o nosso olhar no Senhor, a nossa esperança está centrada, focada, vinculada somente no Senhor. E a nossa esperança é viva, ela não é vã, ela não é morta. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança do servo do Senhor, ela não morre, porque ela tem nome, chama-se Jesus. E o nosso Redentor vive e, por certo, se levantará em favor dos seus. Creia nisso, queridos. E por último, eu quero pensar aqui com vocês no terceiro ato, quando ele vai ter essa convicção. Primeiro, a decisão de olhar para o Senhor. Segundo, a ação de esperar pelo Senhor. E o terceiro ato, a convicção de que o Senhor o ouvirá. Miqueias tem a certeza em seu coração que o seu Deus o ouvirá. Querido, você tem essa certeza em seu coração de que o seu Deus te ouvirá, que o nosso Deus nos ouvirá? Essa convicção de Miqueias, posso eu chamar de fé? Certamente que sim. O autor aos Hebreus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O autor, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: o justo não vive por vista, mas sim por fé. Aprendi que não nos relacionamos com o que vemos, mas com o que cremos. E foi isso que Miqueias fez. Ele se foca, olha para o Senhor, ele espera no Senhor, e ele tinha a convicção, a certeza de que o seu Deus o ouvirá. Declarar: o meu Deus me ouvirá, é expressar confiança absoluta ao Senhor seu Deus. Queridos, querida, amado irmão, amada irmã, neste tempo de desesperança, os servos do Senhor devem olhar para Ele, esperar, aguardar por Ele e ter a convicção de que Ele nos ouvirá. Quero concluir que Deus, falando as palavras do apóstolo Paulo, e esse é o desejo do meu coração para a tua vida, meu irmão, minha irmã, neste tempo tão difícil. Faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas na conclusão desta palavra para você. Que Deus, Romanos 15, versículo 13, na Nova Versão Transformadora, que Deus, a fonte de esperança,
os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Queridos, tenha esperança em Deus, porque Ele é a fonte de esperança. É Ele que nos enche de alegria e paz em meio às adversidades. Como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que o fruto, que a vide não dê o seu fruto, que não haja gados nos currais, ainda assim me alegrarei no Senhor, meu Deus, Deus da minha salvação. A alegria, a paz, quando olhamos para Ele, quando esperamos por Ele e quando temos convicção de que Ele nos ouvirá. A alegria, a paz, a esperança. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Deus da esperança te encha de alegria e paz nesse tempo. Porque Ele tem nos abençoado. Até aqui Ele tem nos ajudado. E por certo, se levantará em nosso favor. Amém? Um grande abraço de quem muito os ama. Um grande beijo virtual. Que Deus os abençoe. Bem, e agora, após ouvir essas lindas e sábias palavras, gostaria somente de agradecer a Deus por esse momento, né? E de convidar você que de alguma forma foi tocado, sentiu que Deus falou ao seu coração, e caso você queira de alguma forma fazer parte, né, dos nossos grupos do Celebrando a Recuperação, onde nós temos nos encontrado semanalmente através de videoconferência. Ainda não estamos no presencial, mas eu gostaria de te dizer que tem sido muito bom estarmos juntos nesse tempo, tem feito a diferença na minha vida e acredito que na vida dos demais participantes também. E caso você queira participar, por favor, faça contato, tem um telefone aparecendo aqui embaixo e você poderá nos contactar e participar dos nossos grupos de compartilhamento. Essa semana estaremos falando a respeito do tema dessa mensagem e todas as semanas estamos trabalhando um tema diferenciado. Então, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda entre nós. E vamos orar então para finalizar esse momento, né? Finalizar esse encontro, tá certo? Querido Deus, obrigada, Pai, por falar aos nossos corações, obrigada, Senhor, por sua palavra, obrigada, Pai, pela vida dessa pessoa tão especial que nos traz a mensagem dessa noite, ó Deus. Continue cuidando, Pai, da pastora Kézia, da sua saúde física, mental, espiritual e de toda a sua família, Deus. Continue cuidando também, Pai, de todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui nessa noite reunidos para ouvir um pouco mais de Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos o quão difícil está sendo esse momento, Pai, mas o Senhor tem nos amparado. E essa palavra de paz, de esperança, essa palavra, Pai, nos traz serenidade, Pai, para seguirmos nesses dias tão difíceis, mas que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e por isso estamos alegres e gratos a Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, nesse momento, entregamos, Pai, a nossa igreja, o Ministério Celebrando a Recuperação e todos que estão nesse momento podendo ouvir, Pai, um pouquinho mais de Ti. Muito obrigada, Pai, por se fazer presente em nós, por se fazer presente na nossa casa, na nossa vida e em tudo que fazemos, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite
e já te agradecemos. Amém. Amém. E uma boa noite para você. Fique com Deus e até breve. Logo, logo nos vemos novamente. Tchau, tchau. Levante suas mãos, adore o Senhor.